A educação dos filhos na atualidade é um tema de crescente importância, à medida que as dinâmicas familiares e demandas da sociedade continuam a evoluir. Com a influência da tecnologia, as pressões sociais e a diversidade crescente, os pais enfrentam desafios e oportunidades únicas na formação de gerações futuras. Nesse contexto, é essencial discutir as melhores estratégias para equilibrar o uso da tecnologia, promover valores de inclusão e tolerância e criar um ambiente saudável que permita o desenvolvimento holístico das crianças. No vídeo de hoje conversamos com a psicanalista doutora Andréa Ladislau, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou Anselmo Santana, bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é educação dos filhos na atualidade, né? Tem muito a ver com família, com escola, enfim, com tudo que nos cerca com relação à educação das crianças principalmente. E estamos aqui com a doutora psicanalista Andréa Ladislau, não é isso? Exatamente, muito prazer, Anselmo, aos nossos telespectadores aqui que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, mas eu deixo o espaço aberto para que você se apresente, diga quem é, o que você, né? Vou chamar de você. O que você faz? Sim. Pode ficar à vontade, que o canal é seu. Então vamos lá. Eu sou a doutora Andréa Ladislau, sou doutora em psicanálise, neuropsicóloga, membro da Academia Fluminense de Letras. Sou de Minas, mas estou já morando aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, aí há uns 21 anos. Muito apaixonada pela cidade e mais apaixonada ainda pela saúde mental. Já estou na área da saúde mental há mais ou menos uns 20 anos e tenho clínicas no Rio de Janeiro, cuidando aí de adulto, crianças, terapia de casal, então sempre voltado para esse emocional, né? Para o quanto o emocional pode nos ajudar, mas ao mesmo tempo também pode atrapalhar um pouquinho o nosso caminhar. É verdade. E a nossa primeira pergunta é um tema bem atual, né? Que tem a ver com a tecnologia, né? Que tem afetado a educação, mas ao mesmo tempo também tem trazido benefícios, né? Afeta a educação no sentido das crianças. Quais são os desafios e benefícios associados a esse assunto? Então, acho que a tecnologia ela é muito boa. A gente não pode colocar a tecnologia de lado e fechar os olhos e voltar lá para o tempo arcaico em que a gente não conseguia ter isso aqui que nós estamos tendo, né? Essa interação, você distante no Nordeste, eu aqui no Sudeste, e a gente está aqui. Isso. Conseguindo se falar e conseguindo fazer essa troca maravilhosa. Então, a tecnologia ela é muito boa, sim. Agora, o que não pode é a gente trocar, é a gente substituir o afeto, o contato, a comunicação, a fala com o outro pela tecnologia. Deixar de interagir com as pessoas para ficar através de uma tela. Então, acho que tudo tem um limite. Freud, grande pai da psicanálise, inclusive, fala dos excessos. Todo excesso reflete uma falta. Na época da pandemia, a gente sabe que a tecnologia nos aproximou muito, a gente não conseguia sair de casa, né? Então, a gente ficou ali vendo as pessoas pelas telas. Para a gente, profissionais de saúde mental, foi muito benéfico, por um lado, porque a gente hoje consegue fazer a terapia online, então eu não preciso estar me deslocando. Eu tenho, inclusive, um paciente fora do país, eu tenho paciente em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos, e olha, um oceano que nos divide e ao mesmo tempo a gente consegue estar juntos. Então, tem o seu lado positivo. O lado negativo é quando eu deixo de interagir com o outro, eu deixo de viver, que muita gente, infelizmente, ultimamente está fazendo isso, se tranca num quarto, sabe tudo de tecnologia, mas também só sabe tudo de tecnologia. Não sabe o que o irmão está fazendo, não sabe o que a mãe está fazendo, não consegue interagir com o coleguinha, porque está o tempo todo ligado numa tela, né? Se iludindo com uma vitrine, porque a rede social também, trazendo por esse lado, acaba sendo uma grande vitrine.
Então, tudo ali é lindo, belo. Quem é que vai para a rede social? Quem é que vai para a internet contar derrota? Ninguém vai. Ninguém. Então, as pessoas vão para lá para contar a viagem maravilhosa, a festa maravilhosa, tudo de muito lindo, mas nem sempre isso é real. Por quê? Porque somos seres humanos, então a gente sofre, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem ansiedade, a gente tem dores, a gente tem dúvidas, e muitas vezes isso tudo é muito camuflado pela internet, pela tecnologia. Então eu acho que é bom por um lado, mas tem que tomar cuidado com os excessos, porque a gente acaba se iludindo e se enganando, e isso vai trazer consequências sem dúvida nenhuma. Você que está nos assistindo, eu vou deixar um card aqui, que também tem um vídeo falando sobre tecnologia da criança, né, no adolescente, que a gente fez com a psicóloga Roberta Alonso, direto de São Paulo. Então é só clicar aqui depois do nosso vídeo, agora não. Vocês vão assistir. Nossa segunda pergunta é com relação a esses pais que se sentem pressionados em criar os filhos considerados perfeitos, né? Como podemos lidar com essa pressão da sociedade e criar um ambiente saudável para o desenvolvimento das crianças? Então, primeiro, perfeito não existe. Isso. Ninguém é perfeito e não seremos. Se a gente tem essa pretensão de querer ser perfeito, a gente já começou errado, né? Porque é claro que vamos nos frustrar, criar essa expectativa, principalmente imputar esse tipo de expectativa numa criança, certamente a gente vai estar alimentando traumas. Por quê? Em algum momento da vida ele vai perceber que ele não é perfeito. Ele vai perceber que ele tem fraquezas, que ele tem falhas, e isso é normal. E são essas fraquezas e falhas que fazem ele crescer, que vão fazer com que ele se perceba, com que ele entenda quem é ele no universo que ele vive. Então, não existe essa perfeição. A gente precisa tomar esse cuidado para não estar cobrando demais dos nossos filhos. A autocobrança, ela é péssima, porque ela alimenta dores emocionais que a gente às vezes só descobre quando a coisa já está num nível horroroso, já está numa situação muito crítica para aquele indivíduo. Se ele muitas vezes não consegue falar, não consegue verbalizar o que ele está sentindo, vai se acumulando e aí infelizmente tem os desfechos trágicos que a gente às vezes vê aí na mídia, né? Os suicídios, os afastamentos da família, o excesso de uso de drogas, o excesso de abusos, porque as pessoas não conseguem se entender. Então, eu acho que perfeição, ela não existe. Eu preciso, inclusive, ter um olhar apurado para o que não é perfeito, porque não é bom. Porque a partir disso, eu consigo cuidar, tratar e entender. Não é bom por quê? Não é perfeito por quê? O que eu posso melhorar aqui? O que eu posso fazer aqui? Então, os pais têm que tomar muito esse cuidado. Não tem a história da grama do vizinho, é sempre mais verdinho do que a minha? Isso. Já ouvi pais que falam assim, nossa, meu filho, mas você precisa ser um filho mais educado, você precisa melhorar. Você já viu o filho do fulaninho, o seu coleguinha, como que ele é um menino perfeito, como que ele é ótimo? Para. Começa por aí. Vamos parar. Porque são realidades diferentes. A gente tem que tomar esse cuidado para não gerar essa autocompetição de uma criança com outra, de um universo com outro. Cada um tem sua bagagem de vida, seus valores, seus históricos e, principalmente, tem a sua personalidade. Então, nem sempre um vai ser igual ao outro. A gente tem que tomar esse cuidado para não buscar uma perfeição que não vai existir, que não existe e que não deveria mesmo existir. Falando em realidades diferentes, vamos falar agora um pouco de tempos diferentes, né? A paternidade e a maternidade têm evoluído bastante, né? Tem mudado ao longo do tempo. E quais as principais mudanças que você observa na forma como os pais estão educando seus filhos relacionadas às gerações anteriores? Ai, Anselmo, uma coisa que eu vejo muito é a aceleração, né? Hoje, os nossos pais, nós mesmos, a gente está numa vida que tudo é para ontem. E isso, de alguma maneira, tem afetado essa educação dos filhos, porque eles também acabam entrando nesse ritmo.
que tudo é para ontem, tudo é urgente, uma preocupação muito intensa com o futuro, uma preocupação muito intensa com o que ainda vai acontecer e esquece de viver o momento presente, de olhar para pequenos detalhes da vida, do agora. Eu falo muito isso, inclusive no consultório, que as nossas crianças de antigamente, você, provavelmente, as nossas brincadeiras eram brincadeiras muito mais saudáveis e brincadeiras muito mais lúdicas. Subir em árvore, né? Quantas vezes já me estabaquei subindo em árvore, gente? Me machuquei, me ralei toda, correndo atrás de pipa, não sei na sua terra como é que chama. Pipa mas também. Ou era pipa ou era papagaio. Corria atrás do papagaio para poder pegar a cafifa, né? Acho que aqui no Rio chama de cafifa. Então, assim, eram brincadeiras muito mais saudáveis que tinham uma troca com o outro. Hoje não. Hoje as nossas crianças, elas estão muito mais voltadas para tudo que é o eletrônico, como a gente já falou. Os pais também estão totalmente voltados para essa coisa do eletrônico, da tecnologia, porque o trabalho também exige muito isso deles. Muitas vezes esses pais chegam em casa super tarde do trabalho, não tem tempo de sentar numa mesa para fazer uma refeição com esse filho, ouvir esse filho, o que ele está sentindo, como é que foi o dia, como é que foi a escola, o que ele fez. A gente, às vezes, não tem tempo para isso. E aí é que entra a grande questão. A gente, infelizmente, está alimentando os filhos tecnológicos. Esses filhos que o afeto fica numa caixinha, fica ali do lado. Então, ele tem dificuldade de verbalizar o que ele está sentindo, de colocar a sua emoção para fora, porque ele não tem troca. Não consegue ter troca. Então, acho que a educação de antigamente era uma educação, inclusive, mais rígida, eu acho, minha opinião. Pelo menos eu vivi isso. Uma educação mais séria, onde os valores eram mais cobrados, mais severa até, de alguma maneira, mas também era aquela coisa muito mais simples. Então, o que me agradava era brincar na rua, era sentar no meio-fio, contar histórias, né, infantis. Hoje, as nossas crianças têm essa dificuldade, inclusive, de conversar com um coleguinha, né? Isso. Inclusive, de dialogar, de ter uma brincadeira boba, uma brincadeira tranquila, que vai fazer ele dar um sorriso despretensioso, que não vai forçar nada, que vai fazer ele se sentir bem, feliz e livre, né? Eu associo muito essa questão da liberdade à tecnologia que nos impede um pouco isso. Então, eu acho que tem muita mudança, tem muita coisa. Os nossos filhos, antigamente, tinham um pouco mais de prazer na interação. Hoje a gente não vê isso, a gente vê a interação mecanizada. Ela não é saudável. E o que são limites saudáveis, falando de saudável, né, de educação, enfim, o que são limites saudáveis na educação dos filhos, como podemos estabelecê-los e mantê-los? Então, limite saudável para mim é compreender o outro e entender que, de novo, como dizia minha avó, né? Os dedos das mãos não são iguais. Então, por exemplo, uma família que tem 3, 4 filhos, cada um vai ser de uma maneira. Isso. Mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, não importa. Então, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua personalidade. E o saudável que entra aí é exatamente eu entender que aquele indivíduo é um ser único. Então, ele, de repente, não vai gostar do que o irmão gosta, não vai gostar do que o coleguinha gosta, ele tem suas particularidades, ele tem suas preferências, e a gente precisa aprender a respeitar um pouco isso. Claro que tudo dentro de um limite mesmo, né? De processo dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, mas entender assim, cara, esse ser é único. Então, eu também não estou aqui para ficar obrigando ele a querer ser desse jeito, querer ser daquilo outro. Aí, alguns pais conservadores vão falar assim, não, mas dentro da minha casa é o que eu determino, tem que ser do meu jeito, tem que agir e fazer do jeito que eu quero. Pois é aí
que a gente começa a alimentar os traumas e as neuroses, muitas vezes nas crianças, porque a gente está tolhindo ela de ser quem ela é e de muitas vezes falar o que ela está sentindo, que ela gosta, o que ela não gosta. E a terapia, inclusive, ajuda muito nisso, né? A gente, graças a Deus, hoje, eu acho que a terapia ela tem sido um pouco mais divulgada, o tabu e o medo de, quem faz terapia é maluco. Isso. Então, isso, graças a Deus, está diminuindo, não acabou, mas já está diminuindo um pouquinho. A gente vê muitas crianças fazendo terapia. Eu tenho uma filha de 24 anos, Anselmo, e tenho uma de 11. A minha filha de 24 anos faz terapia pelo menos há uns 8 anos já. A pequenininha de 11 anos já faz terapia há uns 2 anos já também. E assim, e a gente vê a evolução, como que muda, como que faz com que eles consigam ter autonomia na fala, sentar numa mesa e poder ter uma conversa um pouco mais aberta com os pais, no sentido de dizer assim, eu não entendi isso, pode me explicar aí? Isso aqui não tá legal, eu tô sentindo alguma coisa. O que você tá sentindo? Aprender a nomear seus sentimentos, a nomear suas emoções, e não só se calar, chorar. Então, eu acho que a educação de antes para a educação de agora, ela tá muito ligada a esses limites que você coloca, os limites saudáveis. Mas o que é saudável? Saudável para você pode não ser saudável para mim. Mas a gente, dentro de uma normalidade, a gente tem que compreender que somos seres humanos, que a gente precisa, no mínimo, respeitar as individualidades. Essa sua resposta entra até associada a essa minha outra pergunta, que é a questão da superproteção, né? Como tem sido amplamente discutida isso? Qual a importância de permitir que as crianças enfrentem desafios, né? E tomem decisões por si mesmas? É muito importante porque a criança começa a desenvolver o senso crítico. Então, ela não fica aquela criança que a gente chama de Maria vai com as outras, sem autonomia, sem condição de tomar decisões, sem condições de escolher. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Provavelmente você deve conhecer alguém que vai num restaurante, por exemplo, e ele sempre pede a mesma coisa. O mesmo cardápio, o mesmo tipo de comida. O que é isso? Muitas das vezes pode ter sido aquela criança que teve dificuldade de colocar as suas opiniões, de ter as suas decisões e as suas escolhas. Então, o que ele faz? É mais cômodo ficar dentro de uma zona de conforto. Então, não escolher. Eu vou escolher sempre a mesma coisa, porque aí eu não erro, eu não corro risco de fugir do que pode me agradar. É uma criança que muitas vezes cresceu tendo medo de experimentar, de arriscar a vida, de tomar decisões, de encarar determinados desafios, e aí acabou carregando isso para a vida adulta e tornou-se um adulto inseguro. Então, a criança, quando ela, desde cedo, ela começa a ser preparada para dar a sua opinião, ter senso crítico, poder dizer gosto, não gosto, quero, não quero, entendi, não entendi. Isso faz com que a mente dela seja um pouco mais aberta, que ela não tenha tanta insegurança com os desafios na vida futura, na vida adulta, e principalmente que ela não tenha medo de arriscar, medo de encarar um novo trabalho, encarar, sei lá, uma nova faculdade, qualquer coisa, um novo projeto de vida. Ela vai ser menos procrastinadora, né? Aquela coisa de empurrar com a barriga, colocar embaixo do tapete. Então, acho que é muito importante desenvolver isso e permitir que essa criança consiga desenvolver dentro dela esse senso e esse autocrítico. Tem crescido bastante, né, entre as crianças a questão do bullying e do cyberbullying, né? Como os pais podem ajudar seus filhos a lidar com essas situações e até a se prevenir, né, sobre isso? Primeira coisa é ficar alerta, né? Porque, assim, as crianças dão sinais. Né? Aliás, eu falo isso, não só as crianças. Todos nós damos sinais. Então, é observar. Essa criança está mudando comportamento,
tem alguma coisa, está ficando mais acanhada, está se isolando mais, está ficando mais entristecida, vai lá, vai olhar o que está acontecendo, vai investigar. Ela pode estar sofrendo bullying na escola, ou um cyberbullying aqui por redes sociais, enfim. Às vezes ela não tem essa abertura com os pais para falar o que ela está sentindo, ela tem medo de ser atacada, de ser julgada. Então é muito importante observar os sinais e principalmente acolher, porque a criança só vai falar e só vai colocar para fora o que está acontecendo se ela se sentir acolhida. Se ela sentir medo, ela vai esconder, ela vai tentar, e algumas crianças, dependendo da personalidade, Anselmo, pode até desenvolver um outro tipo de reação, que é a agressividade. Por medo, para poder se defender, ela usa a agressão como uma defesa. Então, ela começa a ficar mais agressiva com os pais, com os irmãos, com os coleguinhas, começa a ficar uma criança mais arredia, com uma alta irritabilidade. Um outro sinal que é legal você observar é a alimentação. Essa criança pode desenvolver 2 pontos, ou ela vai se alimentar em excesso, porque começa a desenvolver muita ansiedade por medo, e aí começa a comer desenfreadamente, ou então ela trava, ela para de comer, ela começa a ter dificuldade para comer. Isso é um sinal também de que algo está errado. Então, levantar, ir lá e ir atrás, e principalmente acolher essa criança, botar no colo, permitir que ela fale, porque infelizmente da porta para dentro da nossa casa é uma coisa, da porta para fora é outra. E infelizmente os nossos filhos estão sujeitos a tudo, inclusive nós. Então a gente precisa ter esse olhar mais de acolhimento mesmo e de escuta, uma escuta mais ativa para entender o que está acontecendo. Se for na escola, buscar a pedagoga da escola, a psicóloga da escola, a diretora, professora, colocar o que está acontecendo, pedir o apoio da escola para, junto com a família, cortarem isso, né, impedirem esse bullying e fazer com que essa criança se sinta protegida. Muitas vezes essa questão do acolhimento, né, da falta de tempo, né, que as famílias têm devido a agendas lotadas, de atividades extracurriculares, né? Como equilibrar essas atividades dos filhos de forma para garantir o desenvolvimento também e evitar o excesso, né, de estresse? Eu falo que isso tem a ver com planejamento. Então, assim, eu tenho uma vida muito agitada, você deve ter também, então a gente faz 1000 coisas. Isso. Ok, mas em que momento que eu pego lá no meu planejamento e eu reservo um tempo para mim e para os meus filhos? Isso cada um de nós precisa fazer, isso é uma responsabilidade afetiva de nós pais. Então, é separar um momento para um lazer, um momento para um parque, um momento para um cinema, um momento, inclusive, para fazer nada. Sentar numa mesa e bater um papo e conversar sobre coisas aleatórias, ou discutir sobre um filme que a criança viu, ou o que aconteceu na escola, ou então, vamos ali, uma coisa que eu brinco muito com os pais, fala assim, por que você não chama o seu filho para te ajudar a fazer uma tarefa sua? Por exemplo, hoje eu resolvi que eu vou pintar uma parede. Chama seu filho para te ajudar a pintar. A criança, quando ela se sente participativa, isso aumenta muito a produção hormonal dela, que são os chamados hormônios do bem, que a gente fala, que vão ajudar essa criança na digestão, vão ajudar essa criança a se sentir mais feliz, ela vai elevar a autoestima dela. Então, coisas simples, coisas bobas, mas que ele vai sentir assim, caramba, tô junto com meu pai, tô junto com a minha mãe, tô ajudando, tô sendo produtivo. Vou dar um exemplo aqui particular meu. Minha filha mais nova, de 11 anos, ela sempre gostou muito de cozinha, mas criança na cozinha é perigoso. Mas o que a gente está colocando agora para ela fazer? Coisinhas mais simples na cozinha, para ela se sentir participativa, para ela sentir prazer, porque quando ela vê que alguém está comendo o que ela produziu,
ela se sente útil, Isso. ela se sente feliz, e ela começa a entender que ela pode contribuir em atividades dentro de casa que vão mostrar a importância dela. Então, são pequenas coisas que você pode ir lá no seu planejamento e olhar e falar, reservei esse dia aqui, eu reservei esse horário para estar com os meus filhos, para fazer coisas com eles, coisas simples com eles. E muitas vezes até chama eles e pede para eles escolherem. Pega lá seu planejamento, ó, dia tal, temos esse horário aqui, vamos fazer alguma coisa? O que vocês sugerem? Deixa eles escolherem. Isso é tão legal porque eles se sentem participativos e vão cada vez mais se integrar. Isso é interação familiar. Isso faz um bem danado, Anselmo, para as crianças. E até para construir aí um ambiente familiar mais saudável. Sem dúvida. A diversidade e a inclusão são temas importantes, né, na sociedade atual. Como os pais podem educar seus filhos sobre esses assuntos e promover a questão do respeito, né, e da tolerância? Começa dentro de casa mesmo, né? É a gente mostrar para as nossas crianças, para os nossos filhos, desde sempre, que nós todos podemos ser diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais. Então, isso é muito importante. A gente trazer os nossos filhos para essa realidade, que é uma realidade que está escancarada, né? E que, infelizmente, também está escancarado o preconceito, mas o preconceito, ele começa desde pequeno, ele começa dentro de casa, e aí a criança, ela leva isso para a rua e ela vai alimentando isso. Principalmente se não houver impunidade, se não houver uma correção, uma orientação. Então, eu acho que é diálogo, é mostrar o que está certo e o que está errado, é pedir para o seu filho, inclusive, uma coisa que eu acho que é muito bacana, por exemplo, uma reportagem na televisão, falando sobre esse assunto. Pede a opinião do seu filho quando a reportagem acabar. Abra um diálogo. Eu acho que o diálogo, ele é uma ferramenta crucial dentro de um ambiente familiar, em qualquer ambiente de trabalho, um ambiente acadêmico, não importa. Mas eu acho que o diálogo, ele precisa ser melhor promovido e precisa ser estimulado. A gente precisa estimular a criança, porque aí ela vai falar, se ela falar alguma coisa inadequada, a gente corrige, e a partir daí eu estou estimulando o olhar dessa criança para o que pode e para o que não pode, porque o que é permitido e o que não é permitido. Antes de ir para a última pergunta, vamos agora mais uma, né, que é sobre a disciplina, né? A disciplina é bem controversa na educação das crianças, né? Que estratégia eficaz você recomenda para estabelecer regras e limites? E ao mesmo tempo também, né, manter essa questão do relacionamento positivo com os filhos. Eu falo isso, Anselmo, até para o adulto, tá? Para os meus pacientes, eu até falo muito isso para eles. Planejamento e disciplina têm que caminhar juntos. Isso para tudo, inclusive para ajudar o indivíduo a diminuir a ansiedade. Então, a disciplina, ela precisa seguir um padrão. Você precisa desenvolver isso, porque quando eu trabalho a disciplina numa criança, eu estou construindo um padrão que ela vai carregar para a vida adulta. Ela vai carregar aquilo para sempre. Quem aí, né, principalmente os homens que passaram pelo exército, né, serviram o exército, aí antigamente falava-se assim, mas esse menino, tá vendo, ele é assim porque não serviu o exército, ele é assim porque não passou por uma disciplina. Você não precisa só servir o exército para ter uma disciplina, não. A disciplina pode começar a partir dos nossos controles e do que a gente tá ofertando e está dando para essa criança consumir. Por exemplo, uma disciplina, uma coisinha simples. Dá uma tarefinha de casa para essa criança fazer. Passa a ser responsabilidade dela. Sei lá, vamos supor, arrumar a cama. A partir de hoje, ninguém mais arruma a sua cama. Essa cama é responsabilidade sua, você tem que arrumar. O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo para essa criança? Eu estou dizendo para ela, você é importante, você é útil. Qualquer coisa que você fizer já faz uma diferença gigante nessa casa. Você precisa aprender a ter responsabilidade.
Essa criança vai pegar aquilo e vai carregar isso para sempre. E vai aprender, e vai começar a ser disciplinada. Tem muito adulto que hoje em dia vira e fala assim, nossa, até me incomoda sair de casa e deixar, por exemplo, a cama bagunçada. Eu fico... tem adultos no meu consultório que trazem isso para mim, tá, Anselmo? Nossa, me incomoda muito. Se eu sair de casa e a cama não estiver organizada, eu fico na rua pensando naquela cama, pensando naquela bagunça. Isso tem a ver com a disciplina. Tem muita gente que fala assim, doutor, eu tô com toque. Não, às vezes não é toque, gente. É disciplina. Você foi disciplinado e aprendeu que aquela cama precisa estar organizada e que aquela tarefa é uma tarefa sua. Isso é disciplina. Você criou um padrão, então você desenvolveu um padrão na cabeça daquela criança. Isso é muito importante, isso é muito bom. E vai fazer com que ele, ao longo da vida, ele comece a criar os seus próprios padrões, seja no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais que ele venha a desenvolver aí ao longo da vida. Então, disciplina é importante, sim. A gente precisa começar desde cedo, desde os pequenininhos, já pegar eles e começar a orientar, e também o próprio planejamento. Uma vida que não tem planejamento, ela acontece de forma atrapalhada. O que vai acontecer com esse indivíduo? Tudo que não é organizado do lado de fora é o reflexo da bagunça do lado de dentro. A gente se sente mal, aumenta a ansiedade, eu me sinto perdido, inseguro, aumento os meus medos, e aí não tem jeito. O combo de tudo isso pode gerar aí, infelizmente, alguns transtornos e algumas situações relacionadas à sua saúde mental. Doutor André, estamos chegando à última pergunta, mas não menos importante, que é como ajudar nossos filhos a desenvolver habilidades emocionais, né, e sociais necessárias para enfrentar essa vida moderna, né, de hoje. De novo, Anselmo, eu sou defensora do diálogo. Eu ajudo com o diálogo. Eu ajudo quando eu permito essa criança a falar. Eu permito essa criança, e além de permitir com que ela fale, com que ela expresse seus sentimentos, também que eu ofereça uma escuta ativa, uma escuta participativa. Chegar em casa, mesmo com todo o trabalho que a gente tem, a correria da vida, se quer sentar e ouvir esse filho, dar atenção, não é ficar aqui, ó, no celular, não, é dar atenção. Eu vou mostrar para ele que ele é importante, eu vou mostrar para ele que o diálogo está aqui entre nós, que o diálogo ele é muito importante. O que ele vai fazer? Ele vai carregar isso lá para fora dos muros da nossa casa. Então, ele vai ouvir mais o outro, ele vai escutar mais, ele vai falar mais, ele vai conseguir se expressar. Então, eu acho que o diálogo é uma ferramenta muito importante. Se você não tem ainda condições de desenvolver essa ferramenta, a terapia ajuda o seu filho e muito, não tenha um preconceito com a terapia. A criança pode começar a fazer terapia a partir dos 3 anos de idade. Costumo dizer que eu daria para todas as pessoas terapia na cesta básica, porque quem faz terapia, inclusive, Anselmo, normalmente é quem está tentando se cuidar para cuidar de quem não faz terapia. Porque, às vezes, as pessoas estão tão enlouquecidas nesse mundo tão urgente que a gente se perde. Então, terapia é importante, ouvir o outro é importante. Se a gente já começa com isso desde pequenininho e educando nossos filhos para isso, certamente eu serei um adulto muito mais compreensivo, eu serei um adulto muito mais educado, inclusive, e com uma sensibilidade de me colocar no lugar do outro, de ter empatia e também desenvolvendo aí a nossa responsabilidade afetiva, que é muito importante. Show de bola, doutora. Chegamos ao final do nosso vídeo, um vídeo muito importante, muito interessante, tenho certeza que para as famílias, mas eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, deixar suas redes sociais, enfim, dizer algum projeto que você tenha. Pode ficar à vontade que o canal é todo seu. Muito obrigada, mais uma vez aí te agradecendo, foi rápido, né? Foi. A gente pode fazer mais vezes se você quiser. Com certeza. É só me chamar. Eu acho que eu já tinha comentado com você,
Na pandemia, eu desenvolvi um canal de WhatsApp para ajudar mais pessoas que me buscavam. Como eu sou uma só, não conseguia fazer muitos atendimentos. E aí eu queria alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, eu desenvolvi um projeto que se chama Reflexões Positivas. Muito bacana. É um grupo de WhatsApp 0800, fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Só eu falo lá uma vez no dia só, para não encher caixa postal de ninguém. Eu vou lá de manhã, assim que eu acordo, e boto um texto, uma reflexão, alguma coisa sobre algum tema de saúde mental para ajudar. Às vezes, naquele dia, aquela mensagem serve para você de alguma maneira. Às vezes, você pode estar passando por aquilo ali. Isso. Esse grupo funciona, Anselmo, desde abril de 2020. Coisa boa. Já estamos no segundo grupo, mais de 500 pessoas, muitos jornalistas nesse grupo, inclusive. Ele virou um programa de rádio em São Paulo. Nossa, legal. Se chama Reflexões Positivas. Virou livro, vai vir agora o segundo livro também do Reflexões Positivas. E é um filho, é um prazer poder falar dele. Quem quiser, é só me mandar uma mensagem no 021 96804 9353 021 96804 9353. Eu vou ter o maior prazer de te incluir nesse grupo. Todos os dias você vai receber mensagens lá que eu espero que ajudem e contribuam aí para muitas pessoas. E, mais uma vez, obrigada aí pelo espaço e por poder aqui desenvolver um pouquinho essa fala nossa sobre saúde mental. Eu que agradeço. Foi de suma importância para o nosso canal esse assunto, esse bate-papo com uma pessoa tão ilustre, né, como você. E vou deixar também aqui na descrição o contato, né, para quem quiser entrar no grupo. Sim, pode deixar. Instagram também meu Instagram, @dra.andrea, sem o i, Ladislau, @dra.andrea Ladislau. Vai ser um prazer ter vocês lá. Show de bola.